aumento na expectativa de vida, modelos flexíveis de trabalho, reformas previdenciárias, pejotização dos serviços, dos empregos, inteligência artificial, novos mercados profissionais. O que tudo isso tem a ver com a preparação para o futuro? É isso que vamos conversar neste episódio do podcast Amor pelo Futuro. Temos ouvido frequentemente que o brasileiro está vivendo cada vez mais. Segundo a pesquisa do IBGE de 2023, a expectativa de um cidadão nascido aqui no país é de viver quase 80 anos no caso das mulheres e de 73 anos para os homens. Com esse tempo maior de vida, significa que vamos trabalhar mais para ter um bom planejamento de vida e para garantir uma boa condição no pós-carreira. E como vamos fazer isso em meio a tantas mudanças que ocorrem o tempo inteiro? E para nos ajudar nessa conversa, eu tenho o prazer de receber aqui Rebeca Soares, psicóloga e consultora de gestão de pessoas, e Sérgio Magalhães, atuário da FACHESP. Sejam bem-vindos. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Satisfação enorme estar aqui com vocês. Rebeca, como a gente estava comentando aqui, a gente tem observado essa mudança no mercado de trabalho, né? Modelo remoto, aumento de freelancers, de profissionais autônomos, profissionais que trabalham nas plataformas digitais. Quais são os principais desafios que esses profissionais encaram hoje em dia? Bem, né, no cotidiano a gente tem visto que realmente o mercado ele tem mudado, né? As pessoas também elas estão buscando e tendo motivações diferenciadas, né? Então, hoje existem pesquisas, hoje existem várias análises que são realizadas dentro do mercado e que mostram isso, né? Que os principais desafios hoje, seja na contratação dessas pessoas e seja também na retenção dessas pessoas, está muito em entender o que é que elas buscam como fatores motivantes, né? Como aquilo que traga o engajamento desses profissionais para dentro do negócio. Enquanto profissionais, eles precisam ter o empenho, né, na questão da tecnologia, dos avanços, das mudanças, né, das cobranças de alta performance, né, a gente ouve muito se falar disso. Hoje existe um incentivo grande também em relação à produtividade, né, então hoje existe um incentivo grande também em relação a dados, né, a dados e interpretações desses dados. Então, existe uma necessidade que esse profissional, ele esteja, além de atualizado, ele também esteja dentro de uma produtividade que seja positiva para ele e também para o negócio, né? Isso é muito geracional, né? Os nossos pais não trabalharam como a gente não trabalhou, não trabalha como os nossos filhos vão trabalhar. Exatamente. Né? Tem muito essa questão, aproveitando aí seu lado psicóloga também, muito essa questão das gerações, e a gente fala muito, se preocupa hoje dos jovens, né? Como os jovens estão inseridos hoje, aqueles que estão começando no mercado de trabalho. Então, essa pergunta vai para Sérgio. Muitos estão escolhendo carreiras não convencionais, empregos mais flexíveis. Como isso afeta a forma que eles enxergam o planejamento para o futuro? Ainda dá para falar de aposentadoria para esse público? Dá sim. Agora a gente precisa mudar porque o mundo mudou. Então, o que é que acontece? Para a gente entender um pouquinho esse contexto, a gente precisa voltar um pouquinho no passado, né? Desde 1923, com a Lei Eloy Chaves, que foi o marco da Previdência no Brasil, a gente tinha um sistema de previdência que vive até hoje, com um modelo chamado de repartição simples, que ele depende basicamente de uma base contributiva que financie o sistema para o pagamento solidário daquelas pessoas que estão precisando das aposentadorias. Quando esse modelo começou, nessa época, a gente tinha uma base contributiva de 9, 10 ativos para um aposentado. E hoje a gente está falando quase de 1 para 1. Um regime de repartição simples, ele, se vocês verem, a gente tem um modelo do INSS quase falindo. A gente tem um sistema que a previdência complementar ela vai surgir
sine qua non essa condição como a solução para o modelo previdenciário brasileiro. Então, o que acontece é que o modelo de previdência complementar ele tem a capacidade de capitalização, que não é possível hoje no regime de repartição simples, que é o regime público. E a capitalização, nesse sentido, também não é salvo-conduto para dizer que isso vai resolver todos os problemas por si só. É necessário, né, é urgente que os sistemas de previdência complementar se adaptem a essas novas relações de trabalho, porque os jovens eles estão mais ansiosos, eles têm trabalhos que não são formais, necessariamente, eles têm multifunções, eles têm relações com várias empresas, então eles precisam perceber o valor da previdência no futuro deles. Eu gosto de usar uma analogia com relação à Disney, né? Porque é um case de gestão fantástico. Então, como é que eles conseguiram fazer uma pessoa passar 2 horas numa fila e sair feliz, né? Então, você não pode estar pensando muito na fila. Então, a gente precisa trazer isso para a nossa previdência, que como é que a gente vai fazer um jovem ficar feliz, né? Ficar engajado em um projeto de futuro por 30, 40 anos, sem que ele tenha vontade de sair ou desistir desse projeto. Então, a gente precisa estabelecer formas de manter a atratividade da previdência, oferecendo diversas soluções durante a jornada e não somente aquela promessa de que ele vai ter um futuro tranquilo quando chegar no momento de aposentadoria, que ele não sabe, a partir de uma relação de trabalho completamente diferente do que a gente tem hoje com os profissionais da geração X. Exatamente. Uma pergunta que me veio aqui. O jovem de hoje, Rebeca, imagina se aposentando. Então, é muito complexo isso, né? Primeiro porque é uma geração que ela é muito imediatista. É uma geração que ela é ansiosa, como tu falou, né? A geração que ela pensa muito no aqui e agora. E a gente é induzido para que isso aconteça, né? É a geração que ela é hedonista, ela tem a busca pelo prazer momentâneo. Então, quando a gente fala de futuro, é muito complexo. Porque também, se a gente se imaginar em nossa juventude, era muito complexo imaginarmos, quando eu estiver com tantos anos, eu estarei fazendo isso. Tem pessoas que sim, que são muito preocupadas com seu futuro, mas isso é muito do perfil da pessoa. Mas assim, na grande massa, né, culturalmente falando, nós hoje temos uma geração que ela está muito focada no seu bem-estar, né? Está muito focada no aqui e agora, naquilo que lhe dá. Ela precisa ver vantagem. Eu costumo dizer, para que ela se empenhe, ela precisa ver vantagem e entender se, olha, peraí, isso é a curto, a médio ou a longo prazo que eu vou ter esse investimento? Qual o gasto de energia que eu vou ter? Realmente vale a pena ou não vale a pena eu ter esse gasto de energia? Mas isso é para muito tempo ainda. Então, a gente escuta muito jovem ele dizer, mas isso quando eu tiver tal idade eu vejo. Tá muito longe. Tá muito longe, né? Eu acho que uma coisa importante disso que Rebeca trouxe é que existem soluções. Por exemplo, o mercado de seguros que se desenvolveu em uma outra perspectiva, ele não vende o seguro e fica lá esperando um sinistro. Sim. Eles desenvolveram um mercado para que as pessoas utilizem o seguro e façam aquela marca estar presente na vida das pessoas. Então eles têm parcerias com cartões de crédito, eles têm parcerias de milhagem, eles têm até gamificações, né? Tem até gamificações internas, né? Eu já ouvi falar de uma empresa nessa área de seguros, né? Que ela dá um relógio para que o tanto que você se exercita, você ganha em alguns descontos, você ganha algumas bonificações dentro do programa que eles têm. E isso gera um alto engajamento das pessoas, né? Porque tá pensando no meu bem-estar. Então, não é só, se acontecer um problema contigo, a gente vai estar aqui. Não, a gente quer prevenir. Então, o jovem hoje, ele olha justamente essa perspectiva.
certo? Antes a gente olhava, se acontecer algum problema, eu vou garantir para minha família uma estabilidade. Hoje ninguém está pensando no problema não, certo? E eu agora? Qual é a vantagem? É justamente isso. Perfeito. Essa do relógio até eu quero. Tem um exemplo aí, pegando um gancho que Rebeca falou, e é fantástico. Tem um livro de Tony Fadell chamado Criatividade. E esse livro, ele coloca o case dele, que foi uma das pessoas ali chave para desenvolver o iPhone e o iPod anteriormente, né, o líder do projeto. E um desses projetos de grande sucesso foi um termostato que ele vendia lá para as famílias americanas. Sendo que eles colocaram a dificuldade que era a implementação instalação das famílias desse termostato nas casas. E estava demorando quase 1 hora no projeto inicial, o tempo médio de instalação desse termostato. Imagina que a solução que eles encontraram foi que, pô, isso não vai dar atratividade, as pessoas não vão comprar, vão desistir, o produto não vai funcionar, não vai ter viabilidade. E o que é que eles fizeram? Eles desenvolveram uma mega caixinha de ferramentas, assim, quase um canivete suíço, muito bonito, muito atraente, né, do ponto de vista de um item colecionável, que tinha lá uma chave de fenda e tinha uma chave Phillips. E essa solução que eles encontraram, descobriram também que eles reduziam, só pelo fato de todas as ferramentas estarem já na caixa, reduziam o tempo de instalação para 20 minutos. E o que é que aconteceu? Muitos gestores financeiros tiveram ressalvas em relação a esse investimento, porque ele representava um custo para o projeto, né? O projeto ficaria mais caro. Mas o que aconteceu é que isso foi um marketing de longo prazo para o produto, porque as pessoas guardaram essa caixa de ferramentas, lembraram da marca durante 10 anos com essa caixa de ferramentas dentro das suas gavetas, e isso trouxe uma repercussão muito positiva e um retorno para o projeto, de maneira que as pessoas não só consumiram naquele momento, mas tiveram ali um reforço da marca, e isso foi muito positivo. Perfeito. Eu acho que é um grande desafio da gente, como previdência complementar, né, Sérgio? A gente pensar nesses benefícios para essa nova geração. Lembrar que teve essa mudança geracional, essa virada de chave. Qual é o maior desafio, considerando esse contexto hoje, de mercado, de marketing, no caso aplicado para a previdência complementar? Eu acho que o grande desafio hoje é conectar diferentes interesses. A gente tem, posso dizer, 2 clusters, né, que são grupos de personas diferentes. A gente tem o aposentado, que tem uma estrutura de raciocínio, uma mentalidade, uma cultura diferente do jovem ansioso, daquela persona, do jovem que precisa de gatilhos ali para estarem sendo reforçados a todo momento. E nosso desafio é fazer com que a nossa previdência ela se adapte a todos os públicos. Então, a gente tem um desafio de investir em atrativos, em tecnologia, inteligência artificial, na gamificação, como a Rebeca colocou, tudo isso para atrair principalmente o público jovem. A gente tem esse desafio de investimento, mas a gente tem o desafio da eficiência operacional também de demonstrar um custo que ele não prejudique a acumulação das reservas de poupança, né, dos saldos acumulados, e que dê um retorno de investimento que consiga entregar o que promete. Então, nosso desafio é trabalhar basicamente 2 públicos completamente diferentes em um cenário de transição e harmonia, porque isso é uma passagem entre gerações. Rebeca, a gente vê que uma grande tendência das empresas antigamente era oferecer o benefício da previdência privada atrelado, né? Hoje em dia a gente vê que também tem essas novas empresas, são oferecidos vários benefícios, cartão alimentação, bônus disso, como você estava até comentando agora, né? Bônus daquilo. Hoje em dia, nas empresas, você como conhecedora do mercado em geral, a previdência ainda está sendo oferecida? Veja, as empresas tradicionais, né, principalmente algumas indústrias, elas ainda oferecem. Mas hoje já existe a percepção de uma baixa adesão
para essa estrutura como benefício, né? Até porque os estudos mostram que há um tempo atrás a gente tinha uma média de 4, 5 anos de permanência de um profissional. Hoje é 1 ano e meio, 2 anos, né? Para que esse profissional, muitas vezes eu já ouvi um estagiário dizer assim, um estagiário com 3 meses, né, dentro da empresa, mas eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender aqui, né? Então, e já começar a olhar o mercado, porque acredita que realmente aquilo ali já foi suficiente para o aprendizado. Então, e sim, algumas vezes vai acontecer isso, porque as oportunidades que surgem dentro daquele negócio são ofertadas para ele, algo que é rotineiro e sem nenhuma visão de progresso, e não traz o engajamento dessas pessoas. E aí eu trouxe aqui um estudo, assim, super recente, né, desse ano, que ele fala assim, ó, que o brasileiro é mais engajado do que alguns países da América do Sul, né? Aí a pesquisa foi feita com a Colômbia, Equador, Peru, Chile e com o México, né? E o brasileiro, a média é 50%. O brasileiro, ele tá em 53%. Mas o que é que engaja o brasileiro? 24% o clima do trabalho. 23% benefícios. E é óbvio que o salário, ele é importante. A gente não pode desconsiderar. Porém, os benefícios, ele vem como um fator aí decisivo para que as pessoas, elas se comprometam, elas se engajem, elas comprem muitas vezes a ideia do propósito daquela organização. E não faz sentido a gente não olhar para isso, né? E não entender o que é que essas pessoas olham como benefício. Então, tem várias ferramentas hoje que a gente pode utilizar para ouvir nossa equipe. Uma pesquisa de clima, por exemplo, é uma pesquisa que a gente pode fazer de forma anônima, que a gente tem ferramentas, inclusive, gratuitas, que a gente pode fazer isso. E você dá ouvido para o seu time, né? Você escuta o seu time e você diz, olha, de que forma eu consigo adequar o meu negócio para atender essa demanda, para atender essa necessidade. Eu acho que hoje a gente falha muito porque é muito comum dizer assim, mas isso é coisa da geração, isso é a geração X, tá na moda, né? Isso é geração Y, isso é geração Z. Então, na verdade, não deve haver conflito da geração. Deve haver, sim, uma harmonia entre as gerações, porque um dia nós fomos chamados de, isso é a geração Y, isso é a geração, né? Então, houve algum momento em que a gente também foi menosprezado, né? E nós não podemos repetir esse padrão, e sim incluir essas pessoas em nosso negócio. E eu acho que o diferencial real, assim, para que o negócio prospere é quando ele tem variedade de perfis. Então, eu nunca posso dizer, o jovem ele é descomprometido. Não, talvez o teu negócio não esteja trazendo uma visão de comprometimento que se comunique com ele. Porque a pessoa mais velha ela é mais comprometida. Não sei se é. Porque, de repente, ela não quer mais aquilo, ela quer uma mudança para a vida dela. Então, a gente tem uma mania de generalizar, e eu costumo dizer que todas as generalizações, elas são erradas, né? Elas acabam sendo fadadas a você realmente prejudicar aí o teu próprio negócio. Perfeito. Eu queria fazer só um complemento que acho que casa muito bem com isso que a Rebeca colocou, essa questão da generalização. A gente tenta sempre alocar as coisas em caixinhas, as pessoas em gerações, e acaba perdendo a individualidade, né, daquelas pessoas nessas simplificações que a gente faz. Exato. E um fator assim, importantíssimo até para a população jovem, que vamos supor, estamos buscando convencê-los que a previdência é importante, que vai fazer diferença no futuro dele, ele precisa ver como a gente está cuidando do nosso passado, das pessoas que já têm maturidade, Perfeito. Das pessoas que estão ali por um outro motivo, que entraram com uma paixão por uma empresa, que passaram 20, 30 anos. Então, como a gente cuida do nosso compromisso com as pessoas que já estão e fizeram parte da nossa história e fazem até hoje, vai fazer diferença também na percepção desse jovem de como ele vai ser cuidado no futuro. Exatamente. Total, perfeito. Exatamente. Sérgio, a gente sabe que hoje a previdência privada, a previdência complementar, ainda é um investimento muito restrito a uma parte da população brasileira, né? A gente vê nos últimos estudos e pesquisas, apenas 2% da população brasileira tem a previdência privada. Quais
quais são as expectativas que você observa para o futuro da Previdência? Quais são as tendências e perspectivas que você observa na visão atuarial? Bom, a Previdência Pública, ela tem um desafio que com certeza passa pelo projeto de nação, no projeto de país. A gente tem já ouvido falar em nova reforma da Previdência, em um sistema que depende de uma base contributiva, depende de vínculos formais de trabalho por longo tempo para que faça sentido. E esse cenário mudando, o que a gente vê hoje já é realidade, é que a Previdência Complementar ela vai passar a ser um fator quase que obrigatório para que as pessoas continuem tendo uma renda que não dependam das suas famílias, não voltem a um sistema primário de sustento numa fase de vida onde a pessoa não consegue manter aquela produtividade. Existem algumas transições importantes nesses modelos, porque as pessoas vão construir aí nos próximos 10, 20 anos uma consciência de que precisam acumular poupança, então essa consciência da necessidade de investir independente de um sistema governamental, ela vai vir em uma transição futura e passa preponderantemente pelo nosso papel aqui de previdência complementar, de educar essas pessoas e trazer essa necessidade que com certeza ela vai submergir a partir de um colapso do sistema público que a gente imagina que vai necessitar do apoio da Previdência Complementar no futuro. Exatamente. E quais são as dicas, Sérgio, que você deixa para quem quer pensar no futuro, a planejar toda a sua vida, seu pós-carreira agora? Dica número 1 invista agora. Tempo é dinheiro. 10 anos, 5 anos pode fazer muita diferença em um sistema de capitalização, pois os recursos eles são cumulativamente exponenciais em relação ao crescimento desse patrimônio. Então, quanto mais cedo uma pessoa começar a investir, seja em previdência, seja um investimento por conta própria, as pessoas vão ter um retorno no futuro que ou elas vão precisar de menos capital ou elas vão ter um conforto maior no futuro. O tempo é muito importante no sistema de capitalização e você estar ciente disso agora é fundamental. Perfeito. Rebeca, quer deixar alguma contribuição? Eu queria agradecer, né? Acho que é muito relevante esse tema. E eu costumo dizer que a gente olha o futuro, mas o futuro é agora que a gente constrói, né? Nós não construímos o futuro olhando para frente apenas, construindo, plantando agora. Então a gente planta a semente para que aí tenha o tempo da germinação e venha a árvore. E assim é a nossa vida. Então a gente planta hoje, a gente investe hoje para que amanhã em si nós possamos colher esse fruto. Então, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se aqui no canal do YouTube, siga a gente também no Spotify, no Instagram, confira também o site da FACHESC, que é onde a gente publica todas as nossas notícias recentes. E lembre-se, viver mais é uma realidade e viver bem depende das escolhas que a gente faz hoje. Até o próximo episódio.